Aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo ideal do nosso amplificador e é basicamente como a gente gostaria que ele se comportasse. A gente já falou um pouquinho, né, sobre a função do nosso amplificador operacional, já falamos como ele é realmente e também como ele é idealmente em termos gerais. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Aí o que é que acontece? Olha só, eu já mostrei aqui o circuito equivalente do nosso amplificador operacional. E aí, quando a gente mostrou o nosso circuito equivalente, do nosso amplificador operacional, a gente falou de 3 parâmetros básicos. O primeiro era a resistência de entrada, a gente tinha também a resistência de saída e tinha o ganho do nosso amplificador operacional. Só que do ponto de vista ideal, a gente tem o seguinte, ó, perceba que aqui eu tenho as duas entradas, a entrada inversora e a não inversora, e aqui eu tenho a saída do meu amplificador operacional, tá? E aí no modelo ideal a gente tem o seguinte, a gente vai dizer o seguinte, ó, que a resistência de entrada desse cara, ela é infinita, a resistência de saída que a gente colocava aqui, ó, ela é nula, e o ganho dele é infinito. A gente quer que o nosso ganho, nosso amplificador operacional, seja o maior possível. Como eu falei lá na aula de circuito equivalente, né? A gente quer que a resistência de entrada ela seja a maior possível, então aqui a gente está colocando ela infinita. A gente quer que a resistência de saída seja a menor possível, então aqui a gente está colocando ela como zero. E o ganho do nosso amplificador, a gente está colocando ele como infinito, porque a gente quer que ele amplifique infinitamente a saída em relação à entrada, tá? E aí a gente mostrou o seguinte também, né? Que a relação entre a tensão de saída e a diferença entre as tensões de entrada, né? Porque já que o meu amplificador operacional ele amplifica a diferença entre as tensões de entrada, vale o seguinte, vale o ganho. Tá? Então V0 dividido por V1 menos V2 dá justamente o ganho do nosso amplificador, que é justamente a saída sobre a entrada. Tá legal? Mas aí é o seguinte, se eu isolar V1 menos V2, vai ficar quanto? Esse ganho está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar V1 menos V2 sendo igual a V0 sobre o ganho. Aqui, se eu estou dizendo, pelo meu modelo ideal, que o ganho ele é infinito, ou seja, esse cara aqui vai para infinito, então esse resultado aqui vai tender para zero. Esse resultado vai tender para zero. Isso significa dizer o seguinte, né? Que V1 menos V2 vai ser igual a zero. Ou seja, V1 vai ser igual a V2. Então, eu estou dizendo que, do ponto de vista ideal, esse cara vai ser igual a esse cara. Ou seja, V1 é igual a V2. O que significa para a gente ser um curto-circuito virtual. E a gente vai estar utilizando muito esse resultado aqui no nosso curso, tá? Então, grava esse resultado aqui que a gente vai estar utilizando muito esse resultado, dizendo que V1 é igual a V2 aqui nas nossas análises dos nossos circuitos com amplificadores operacionais, tá? E como essa resistência de entrada ela é infinita, isso aqui é aberto, tá? É um aberto, ou seja, é um valor muito grande de resistência, então essas duas correntes, a corrente 1 e a corrente 2, a corrente 1 que é a que está entrando aqui nesse terminal, onde tem V1, e a corrente 2 é a corrente que está passando aqui nesse terminal de V2, essas duas correntes por aqui ser uma resistência de entrada infinita, essas duas correntes vão valer zero. Então, esse é o nosso modelo ideal do nosso amplificador operacional. A gente vai estar utilizando muito esse modelo aqui no nosso curso. Então, resumindo, modelo ideal, resistência de entrada infinita, resistência de saída zero, ganho infinito. Isso faz com que eu tenha um curto-circuito virtual, fazendo com que eu tenha V1 igual a V2, tá? E essas correntes aqui de entrada elas vão valer zero. Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta aqui no canal. Desejo bons estudos para você e a gente se vê na nossa próxima aula.